Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Embora os milagres aconteciam, mas a pregação da palavra tinha primazia, amém? No ministério de Jesus. Onde Jesus ia, ele ensinava a palavra. E aqui não era diferente. Aqui o texto deixa bem claro. E Jesus fazia o quê na casa dele, em Cafarnaum, para aquela multidão? Pregava a palavra. É o que está falando aqui. Amém? Então, as multidões estavam lá, todas lá. A casa de Jesus lotada. E Jesus pregando a palavra. Amém? Glória a Deus. Amados, só um parêntese. A palavra é que cura, amém? É a palavra que cura. É a palavra que transforma a tua vida. É a palavra que muda o teu gosto, os teus desejos, as tuas vontades. É a palavra que te fortalece. Porque é pela palavra que a fé vem. E todos esses milagres que você necessita só vai alcançar a sua vida pela palavra. Porque a palavra vai te trazer a fé para isso. Amém? Então, continuando o texto, diz assim: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Até aqui por enquanto. Então, é este o cenário, né? Jesus pregando, a casa dele lotada, uma multidão cheia, né? De expectativa no que Jesus podia fazer, um desespero, né? Para alcançar Jesus, havia um desespero sempre, onde Jesus ia, havia uma multidão desesperada para tocá-lo, para receber um milagre, para ser curado, e isso acontecia naturalmente, né? Uns viam e pediam para Jesus ir na casa, outros eram tocados, outro pedia pelo filho, pela filha, enfim, sempre havia ali uma multidão desesperada por Jesus, desesperada pelo milagre. E ali não era diferente. Aquela multidão estava da mesma maneira. Então, ali acontece um tipo de milagre diferente. Eu vejo um milagre com um cenário, um momento um pouquinho diferente do que era padrão. Por quê? Porque ali, né, você vê que havia um paralítico e esse paralítico foi carregado por 4 homens, diz o texto. Então você vê que a pessoa que precisava do milagre não era ela, naturalmente falando, que buscava o milagre, porque era um paralítico. Era uma pessoa que não tinha condições de andar, não tinha condições de se movimentar, não existia condição para aquela pessoa sair do lugar onde ela estava. Então, 4 homens, que o texto não diz o que esses homens eram deste paralítico. Não diz se eram parentes, não diz se eram amigos. Pegou este homem e, carregando ele, levou até a casa de Jesus. E eu paro e penso, que amigos, né? Que provavelmente eram amigos. E que amigos eram. Que tremendo, amém? Por quê? Porque todo lugar, como eu disse, que Jesus estava, havia multidões. E multidões tão desesperadas que elas nunca estavam olhando para a necessidade do próximo. Elas nunca estavam olhando para o que o outro precisava, talvez um pouco mais do que ela. Outros estavam ali por curiosidade,
estavam só curiosos, mas mesmo assim não se preocupavam com o problema do próximo, mas sim com o seu próprio problema, com o seu interesse, com a sua curiosidade. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que ela encontrou uma multidão e ali ela foi no meio daquela multidão, mesmo sem poder estar ali, sem poder tocar em ninguém. Ela enfrentou aquela multidão e foi até Jesus para tocar. Uma fé extremamente ousada, né? Uma fé muito poderosa que ela teve, uma fé muito tremenda. E ela tocou em Jesus. Mas aqui não é o caso. Esse paralítico não podia tocar em Jesus, ele não podia chegar até Jesus. E aí, amigos dele resolvem, então, atuar em favor dele, resolver levar ele até Jesus. E aí, quando eles chegam à casa de Jesus, o que que eles encontram? Aquilo que sempre se encontrava onde estava Jesus, uma multidão, a ponto deles não conseguirem chegar a entrar na casa. E você vê o desespero, as pessoas olharam provavelmente aquilo, porque como que uma pessoa não vai enxergar 4 homens carregando um paralítico? Não tinha como não ver. E as pessoas olharam aquela situação e o texto não mostra que, olha, a multidão se abriu, a multidão afastou para que aquele paralítico chegasse até Jesus. Não, não mostra nada disso. O que nos deixa bem claro que as pessoas não estavam nem aí para o problema do próximo. Eles chegaram com o paralítico, olharam aquela casa, não conseguiram entrar. O que seria, aquele momento, um grande e enorme obstáculo. Olha, nós não conseguimos entrar. Não teve condições de entrar. A casa estava cheia. Mas você vê ali algo diferente. Você vê ali algo completamente fora do padrão. Fora do padrão do que até mesmo eu estou falando. Uma multidão que nem se importou com aquele paralítico. Mas de repente 4 homens, 4 amigos se importaram tanto com aquele paralítico que eles enfrentaram dificuldades tremendas, dificuldades dentro daquele milagre, eles enfrentaram dificuldades muito grandes. A primeira dificuldade que a gente vê ali é uma dificuldade de 4 pessoas estarem buscando um único propósito, buscando um único interesse. Eles tinham um propósito: levar o amigo até Jesus. Levar o amigo a ser tocado por Jesus. 4 pessoas pensando de maneira igual. Amados, isso é algo muito difícil. Se nós voltarmos aí na época de estudante, ou até mesmo alguém que possa estar me escutando neste momento ainda é estudante, e parar para pensar naquele momento que o professor falava assim, olha, vamos fazer um trabalho? Não vai haver prova da minha matéria neste mês, eu quero que vocês façam um trabalho. Lembra da dificuldade que é fazer um trabalho? Você tem que reunir aquelas pessoas num dia, todo mundo no mesmo dia, naquele momento ali, todo mundo tem que estar disposto a um pensamento único para fazer aquele trabalho. Já é uma dificuldade, porque o que a maioria faz? Hoje não dá. Hoje não é possível. Não, hoje não dá, não posso. E eu tô ocupado. Olha, esse mês eu vou ter tanto problema que eu acho melhor eu nem participar desse trabalho, que não vai dar para mim não dá.